Olá, turminha! Antes de começar a nossa revisão de ciências, a tia queria falar para vocês que todos os conteúdos que a tia colocou na revisão vão cair na prova, tá? E a tia vai explicar cada conteúdo e vai fazer uma atividade com vocês de cada conteúdo, tá bom? Vamos começar? Então vamos! Conhecendo os ambientes. O planeta Terra apresenta muitos ambientes diferentes. Cada um deles tem características específicas, como cheiros, tipos de solo, quantidade de água, diversas plantas e animais. E os ambientes podem ser aquáticos e terrestres. E o ambiente aquático, ele é composto por rios, mares, riachos, lagoas, etc. E nesse ambiente tem a presença de plantas aquáticas e animais aquáticos, tá? E no ambiente terrestre é todo o ambiente que se situa no solo. E nesse ambiente temos os desertos, as florestas e as regiões polares, tá? Agora vamos fazer uma atividade, tá? Número 1, circule de verde os animais que vivem no ambiente terrestre e de azul os animais que vivem no ambiente aquático. Vamos lá. O falcão, o búfalo, o golfinho e o cavalo marinho são animais diferentes, não é mesmo? Então, o falcão e o búfalo, esses animais vivem no ambiente aquático ou terrestre? Eu acho que é no aquático, será? Não, tia Bia, você está errada. Esses animais vivem no ambiente terrestre. Tá, mas e o golfinho? Ele vive no ambiente terrestre também? Não, tia Bia. O golfinho é um animal aquático, né? Então, ele vive no ambiente aquático, assim como o cavalo marinho, o caranguejo, o atum e a orca. Todos esses animais vivem no ambiente aquático. Então, ó, eles estão circulados de azul, tá? Já a águia, o cervo, o cavalo, o pônei, a raposa, a coruja, todos esses vivem no ambiente terrestre, né? Então, estão circulados de verde, tá bom? Modificação do ambiente. O ser humano pode modificar os ambientes para satisfazer suas necessidades. A construção de moradias, de indústrias, de escolas e de lojas que são exemplos dessas modificações, tá? E as alterações que o ser humano realiza para satisfazer suas necessidades podem provocar danos aos ambientes naturais. Igual, para construir uma cidade, por exemplo, o ser humano retira grande parte da vegetação, destruindo o habitat de muitos animais, tá? Por isso que antes de realizar qualquer alteração nos ambientes, é preciso verificar se essa modificação é realmente necessária e fazer estudos para reduzir os danos que serão
causadas ao ambiente, tá? Número 1. Observe a imagem a seguir. Bom, como vocês podem ver, houve uma modificação nesse ambiente, não é mesmo? Como ó, o rio está poluído, tem árvores cortadas, né? Que só sobrou os caules. E lá atrás tem as construções de fábricas, né? Que estão poluindo o ar, não é mesmo? E a letrinha A pergunta assim: como você acha que era o ambiente antes das modificações realizadas pelo ser humano? Bom, a tia respondeu assim, ó. Era um ambiente com muita vegetação, né? Com muitas árvores, como vocês podem ver na imagem, que tem bastante caules. E o rio não era poluído, não é mesmo? E não tinha essas fábricas, né? Poluindo o ar, né? Letrinha B. Cite o motivo pelo qual o ser humano realizou modificações nesse ambiente representado na imagem. Um motivo que a tia citou foi as construções de fábricas, né? Que com certeza o ser humano modificou esse ambiente para construir essas fábricas, não é mesmo? Então, o ser humano, antes de realizar qualquer alteração no ambiente, ele tem que analisar, não é mesmo? Porque ele pode destruir o habitat de muitos animais. E fora que causa danos ao ambiente, não é verdade? E quem aqui lembra o que são elementos vivos e não vivos? Vocês lembram? Bom, os elementos vivos, que são os seres vivos, né? São aqueles que possuem vida, ou seja, eles nascem, crescem, se reproduzem e morrem, como os seres humanos, os animais, as plantas e os fungos. E os elementos não vivos é tudo aquilo que não possui vida, como objetos, né? Como a bicicleta, o carro, os brinquedos, o ar, a água, o solo e as pedras, tá? Número 1. Marque um X nos elementos vivos, né? Nos seres vivos, e circule os elementos não vivos. Vamos lá. A água é um elemento vivo ou não vivo? É um elemento não vivo, né? Porque ela não tem vida, né? O cavalo, ele é um elemento vivo ou não vivo? Ele é um elemento vivo, né? Ele é um ser vivo. Então, vamos marcar um X. A planta é um elemento vivo? Sim, ela é um ser vivo. As crianças, igual a vocês, também são seres vivos, né? Eles possuem vida. Assim como o cachorrinho, o coqueiro e a árvore. Tudo isso possui vida, né? Já o açúcar, a pedra e a água não possuem vida, são elementos não vivos, tá? Acabamos de falar sobre os seres vivos e não vivos, né? E agora nós vamos falar sobre o ciclo de vida dos seres vivos. Os seres vivos nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem. Essas etapas formam o chamado ciclo de vida dos seres vivos. A existência de um ciclo de vida é uma das principais características de um ser vivo, né? Número 1. Observe as
opções e marque a ordem correta do ciclo de vida dos seres vivos. Bom, nós temos aqui, 3 ciclos, né? O primeiro é o da planta. Aí começa assim, Primeiro, ela nasce, cresce, morre e se reproduz. Tá certo esse ciclo? Não, né? Então, essa não é a ordem correta. Vamos ver o ciclo de vida da galinha. Primeiro, ela morre, nasce, cresce, se reproduz. É assim o ciclo de vida dos seres vivos? Não, né? Então, também não é essa a ordem correta. Vamos ver agora o ciclo de vida de um ser humano, Ele nasce, cresce, se reproduz, aí fica velhinho e morre, não é mesmo? Então, como é que é mesmo o ciclo de vida dos seres vivos? Eles nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem. Então, essa última opção é a ordem correta do ciclo de vida de um ser vivo, né? Agora, vamos falar sobre luz solar. O Sol fornece luz e calor para a Terra. A luz solar ilumina os ambientes durante o período do dia, aquece o planeta, ajudando a manter a temperatura adequada à vida, e alguns seres vivos utilizam essa luz solar para produzir o próprio alimento. Número 1. Quais dos seres vivos abaixo utilizam a luz solar para produzir o próprio alimento? Quais desses seres vivos que utilizam a luz solar para produzir o próprio alimento? Será que é os animais? Ou o ser humano? Ou os fungos? Ou as plantas? As plantas, né? Além delas utilizarem a luz solar para produzir o próprio alimento, as plantas precisam da luz solar para se desenvolver, né? Para crescer, tá bom? Vamos falar agora sobre o solo. O solo é um componente terrestre essencial e muito importante para todos os seres vivos. Além disso, o solo serve de abrigo para alguns animais, pode ser utilizado pelo ser humano em diferentes atividades e algumas plantas fixam suas raízes no solo para absorverem substâncias que precisam para crescer, se desenvolver e se manter vivas, tá? E temos aqui, uma atividade. Todas as situações estão associadas diretamente ao solo, exceto... Bom, vamos ver qual situação que não está associada ao solo. A plantação, será que está associada ao solo? Sim, né? A gente precisa do solo para fazer plantações, né? Plantar verduras, legumes, e outras coisas, tá? Então, ela está associada ao solo, sim. E o tatu em seu abrigo no solo? Será que essa situação está associada ao solo? Sim, né? Como a tia leu lá em cima, alguns animais utilizam o solo para fazer seus abrigos, não é mesmo? Então, o tatu, ele utiliza o solo para fazer a sua toca, né? No solo.
Então, essa situação também está associada ao solo. E as minhocas estão associadas ao solo? Sim, né? Quando se tem minhoca no solo, quer dizer que o solo é fértil, né? É um solo bom. E o transporte de cargas no mar está associado ao solo? Não, né? Então, é essa situação que não está associada ao solo, tá? Não tem nada a ver com solo. Já as outras três, a plantação, o tatu em seu abrigo e as minhocas, tudo tem a ver com o solo, tá bom? Por último, vamos falar agora sobre água. A água é essencial para a vida na Terra. Além do ser humano, os outros animais, as plantas e outros seres vivos também utilizam, né, precisam de água para viver, não é mesmo? E a água está presente em muitos momentos da nossa vida, principalmente no uso doméstico do nosso dia a dia, né? Quando a gente vai tomar banho, a gente precisa de água, não é mesmo? Ou então, escovar os dentes, também precisamos de água. A mamãe ou o papai para lavar uma roupa, também precisa de água. Então, a água está no nosso uso do dia a dia, né? Portanto, a água é a principal base para a produção de bens de consumo, uma vez que está presente tanto no setor industrial quanto na produção de alimentos, como na agricultura, né? Igual, as plantas precisam de água para sobreviver, né? E até mesmo para se desenvolver, tá? Por isso, reconhecer a importância da água e usá-la de forma racional, né? Ou seja, de uma forma que a gente não gaste tanta água, é um dever de todos, né? A gente precisa economizar água. Marque a palavra que completa a frase relacionada à economia de água. Vamos lá. Ao escovar os dentes, mantenha a torneira fechada ou aberta. Na hora que vocês vão lá escovar os dentes, vocês mantêm a torneira fechada ou aberta? Tem que manter a torneira fechada, não é mesmo? Até porque nós temos que economizar água, tá? A outra situação é assim, ó. Para a água não acabar, é necessário economizar ou desperdiçar. O que vocês acham? Economizar, não é mesmo? Até porque nem sempre vai ter água em abundância, não é mesmo? Uma hora a água pode acabar se a gente não economizar, não é mesmo? E a última situação é assim, ó. Faça economia, não lave ruas e calçadas. Use a tracinho no dia a dia. Bom, para a gente economizar água, igual, se a gente vê que a calçada tá suja ou a rua tá suja, a gente precisa lavar ou a gente pode varrer? A gente pode varrer, né? Então, a gente utiliza a vassoura, né? Use a vassoura no dia a dia, até porque pra gente economizar água, tá? E assim, meus amores, ficamos por aqui. Ó, prestem atenção na hora que for estudar, tá? E boa sorte na prova, tá bom? Um beijo!